Como você avalia a teologia da prosperidade e qual o impacto do feminismo sobre a sua religião? Eu vejo como duas perguntas mesmo, né? Não são, É, uma não me parece conectada com a outra. não. A gente teve que agrupar, porque eram tantas perguntas que a gente tinha botado como meta fazer 10. Tá certo. Aí uma enroladazinha, né, no palestrante. Aí faz 11, mas na número 9 tem duas. Entendi. Eu acho que a do 10 também tem mais de uma, né? Vamos ver então, né? Tá tudo bem. Vamos lá. Bom, a teologia da prosperidade é uma teologia recente que surgiu, né, pelo como eu entendo, surgiu dentro do cristianismo católico e se desenvolveu através de um líder religioso, e ele mostrou a grande importância, através da tradição cristã, a grande importância da igualdade das classes sociais e tudo mais, e promover a prosperidade material para diminuir o efeito, digamos assim, prejudicial da teologia que prescreve o voto de pobreza. O voto de pobreza para o cristão. Então, a teologia da prosperidade é bem interessante nesse sentido, como eu entendo. Né? Como eu entendo. Eu posso até estar equivocado. Vocês perguntaram, eu estou respondendo de acordo com a cultura que eu tenho. Eu fiz um mestrado em teologia cristã e não estou nem representando o meu mestrado, mas estou representando o que eu compreendi daquele curso que eu fiz, o qual não concluí com o título de mestre, tá? Só para deixar claro, eu não concluí. Eu fiz a parte teórica toda e até o exame, o trabalho, mas depois eu não apresentei a minha dissertação por questões institucionais da própria faculdade que eu fiz. Mas, continuando, eu só estou querendo justificar que eu não sou a autoridade para responder sobre teologia da prosperidade. Recomendo que vocês procurem até mesmo um seguidor da teologia da prosperidade, que tem muitos em toda parte, e posso ouvir dele sobre isso. Agora, quanto ao impacto do feminismo sobre a religião, eu acho que era hora mesmo de acontecer, né? O feminismo é uma reação social natural, pelo que se condicionou talvez por um início de proteção à mulher e as tradições da mulher em determinadas posições dentro da família. Então, foi uma necessidade muito grande que as mulheres sentiram de se apresentar publicamente de forma que pudessem ser vistas e reconhecidas com um pouco mais de amplitude e que não a enxergassem unicamente naquela função social e familiar. Então, imaginem um mundo sem fronteiras como o nosso, um mundo cuja comunicação atualmente é instantânea e completamente ampla e restrita, instantânea e restrita e ampla. Como é que, então, poderíamos ainda admitir que conceitos machistas impedissem a mulher de obter a oportunidade que qualquer outro ser humano pode obter? Então, nesse sentido, o impacto do feminismo sobre a religião é extremamente positivo. Sob o ponto de vista das tradições religiosas, é algo muito difícil de ser entendido. Nesse aspecto, as mulheres precisam ter um pouquinho de paciência com
aqueles que são ortodoxos e tradicionalmente apegados à prática religiosa realizada especificamente pelos seres humanos no corpo masculino. Mas a nossa tradição explica que nós não somos os corpos materiais. Eu falei indiretamente sobre isso antes, mas dizem que nós não somos esse corpo material no qual estamos vivendo. Nós somos almas espirituais. Quando o corpo morre e é consumido, vira pó, quando o corpo vira pó, a alma não morre. E como a alma não morre, ela representa o que nós somos de fato, eternos, seres eternos. Então, como é que, se nós não somos o corpo, nós vamos ficar definitivamente presos às designações do corpo, como homem ou como mulher? Então, o feminismo teve um impacto de diferentes níveis sobre a religião, mas as diferentes denominações religiosas devem ver que a religião como coletivo não pode fazer diferença. A diferença pode existir em alguma regra de acordo com a posição da mulher ou do homem. Mas como religião, o indivíduo que está no corpo feminino terá todo o direito daquele que está no corpo feminino de se salvar e voltar para o mundo espiritual. Então, algumas atividades daqueles que estão no corpo masculino serão diferentes das atividades daquelas pessoas que estão no corpo feminino. Mas isso deve ser com igualdade de oportunidade, não com desigualdade nas oportunidades. Aí as mulheres vão ficar satisfeitas, tranquilas, mesmo que façam coisas diferentes. Se houver oportunidades idênticas, elas não vão lutar para competir com os homens. As feministas que são mais cultas, elas não competem com os homens. Elas defendem outro tipo de interesse. Então, a religião como coletivo precisa compreender isso e dar oportunidades iguais para homens e mulheres, mesmo que em certas circunstâncias, façam coisas diferentes.